Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Em 2018, a televisão entra obrigatoriamente na era digital. Nesse novo cenário, a Comissão de Direitos Humanos debateu o futuro da comunicação pública para milhões de brasileiros. Um dos direitos humanos fundamentais diz respeito à informação. Em 2018, todas as transmissões de rádio e TV no país vão migrar em definitivo do sinal analógico para o digital. Essa mudança coloca uma série de desafios para a comunicação, sobretudo a comunicação pública. Espero haja sensibilidade das autoridades brasileiras de não fazermos dois Brasis. Um Brasil digital, um Brasil com 4G, um Brasil que tem recursos, um Brasil onde você vai fazer redundância no acesso à digitalização, e o outro Brasil atrasado, outro Brasil sem ainda TV digital, com TV analógica, usando 2G, né, nem 3G. Por iniciativa do senador Hélio José, representante do governo, de entidades não governamentais, das rádios e TVs públicas, discutiram pontos relevantes, como a divisão do espectro destinado às emissoras, o financiamento das rádios comunitárias e a ausência de uma clara regulamentação. Houve uma briga muito grande naquele momento, liderada pelas organizações do campo público, para garantir que esse processo de realocação não significasse ausência de canal para essas emissoras que já existiam e que sofriam um risco de perder espaço no espectro. Eu combato muito a ideia de que comunicação é cara. Essa é a realidade histérica da busca de audiência que a sociedade brasileira se encontra. Só que eu quero trabalhar na base do otimismo e quero tratar esse momento como um momento da recomposição do campo público e televisão. Devemos ressaltar a importância que as TVs públicas têm alcançado. Aquilo que vende é pautado, aquilo que não vende não tem espaço. E as TVs públicas vieram com a finalidade de preencher esse espaço. A TV Senado em sinal digital aberto já chega a 11 capitais brasileiras. Nas outras, a transição está sendo preparada. E os meios de comunicação também estão na pauta dos juristas que preparam um anteprojeto de uma lei geral do esporte. A comissão se reuniu nesta segunda-feira e discutiu questões como direitos de imagem, contratos de trabalho e a definição de esporte amador e profissional. Atleta profissional é definido por lei como aquele que tem contrato de trabalho. Mas um atleta que se dedica exclusivamente ao esporte pode ser considerado amador? Outras vezes, o salário oficial do atleta é uma pequena parte do rendimento total, como no caso de jogadores de futebol, em que a maior parte do que ele recebe é classificada como direito de imagem. Fora o futebol, a gente sabe, essa é uma realidade. Eu já fui 30 anos dirigente de entidades desportivas. As outras modalidades dificilmente terão condição de suportar, de sobreviver, de continuarem praticando essas modalidades, basquete, vôlei, futsal, essas principais, por exemplo, dificilmente terão condições se tudo for considerado desporto profissional e eles tiverem de assumirem os ônus e encargos que toda legislação trabalhista está a exigir, a legislação social. Agrego uma realidade de algumas confederações que é ainda mais preocupante do que o contrato de cessão de direito de imagem, que são aquelas confederações que efetuam todos os pagamentos via bolsa e não recolhem absolutamente nada. Existe uma confederação, inclusive a Confederação Brasileira de Atletismo, que acabou de ser autuada em 10 milhões de reais pela Receita Federal. Então, além da preocupação com as decorrências futuras, já começam a existirem preocupações com relação à sustentabilidade do processo de desenvolvimento dessas confederações. Justamente nesse ponto é o nosso desafio, no sentido de ousar e propor algo como simples, doméstico, recente, para aqueles atletas profissionais de outras modalidades. Porque esconder por mais tempo que eles são profissionais, a legislação não vai conseguir. Além de debater as relações trabalhistas no esporte, também ficou definida a realização de audiências públicas com representantes das empresas de internet e das redes de televisão.
O objetivo da comissão, ao convidar empresas de televisão e as empresas de internet, é compreender o modelo de negócio atual do esporte. Porque nós precisamos de uma legislação que olhe para o futuro. E o futuro é cada vez mais nas redes sociais e cada vez menos nos modelos tradicionais de televisão. Nós já temos hoje no Brasil empresas de televisão que distribuem o seu conteúdo pelo celular ou exclusivamente pela internet. A CPI do assassinato de jovens reuniu-se nesta segunda-feira em Lauro de Freitas, na Bahia. O município de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, registra uma média superior a 300 homicídios de jovens entre 16 e 17 anos a cada 100 mil habitantes. A presidente da comissão de inquérito conversou com a Rádio Senado. Por telefone, a senadora Lídice da Mata chamou atenção para o fato de que os índices de mortes violentas no Brasil são superiores aos de regiões em guerra. Nós estamos chegando numa situação de grande calamidade no Brasil em relação às mortes violentas anuais. Essa é uma característica da América Latina, dos países em desenvolvimento. É uma característica que une pobreza com crime organizado. Mas isso não quer dizer que nós devamos ficar calados, permitindo que essa realidade seja agravada. Então, isso exige um pensar de uma política pública diferente, de uma política de segurança pública diferente e de uma política de inclusão social também mais intensa, que seja capaz de incluir os jovens. O plenário do Senado deve votar nesta terça-feira a medida provisória 688, que compensa as hidrelétricas por perdas com a falta de chuvas. A escassez de chuvas desde 2012 fez com que as hidrelétricas gerassem menos energia do que estava nos contratos com as distribuidoras. Sem energia excedente, o sistema de compensação, que prevê que a energia que sobra em uma usina seja repassada para outra, não funcionou. As usinas tiveram que comprar energia térmica mais cara para honrar os compromissos de venda. Daí o prejuízo, que até a metade do ano já somava 13 bilhões de reais. A medida provisória 688 tenta corrigir essa situação. Ela permite transferir parte do chamado risco hidrológico das usinas para os consumidores por meio das bandeiras tarifárias. A proposta também possibilita prorrogar os contratos das usinas ou suas concessões para compensar os prejuízos de 2015. A modificação sugerida pelo Poder Executivo por intermédio dessa medida provisória, a 688, que o Poder Público pudesse cobrar uma bonificação de outorga. Basicamente é um adiantamento do fluxo de caixa do que aquela usina hidrelétrica geraria no futuro. Ou isso seria repassado para o consumidor, caso não houvesse essa medida provisória, ou seja, que nós teríamos realmente uma queda na tarifa, ou então a tarifa tende a ficar como está e parte do valor dessa queda que poderia ocorrer para o consumidor vai gerar uma bonificação pela outorga, nesse caso, para a União, para o Poder Executivo, especificamente para o Tesouro Nacional. O governo espera arrecadar com essas outorgas, ou seja, a renovação de concessões de 29 usinas hidrelétricas, cerca de 11 bilhões este ano e mais 6 bilhões de reais no ano que vem. O leilão está marcado para quarta-feira. O líder do governo no Senado, Delcídio Amaral, diz que um acordo com a oposição vai permitir a votação da MP um dia antes do leilão. Fizemos um acordo com a oposição no sentido de colocar na pauta de terça-feira. Nós vamos antecipar a ordem do dia, ela vai começar às 15h. E aí, sem dúvida nenhuma, eu acredito que nós vamos votar essa matéria, porque ela é importante para os leilões e é importante também para cobrir o déficit das geradoras em função do risco hidrológico. A presidente Dilma Rousseff sancionou com vetos a medida provisória 678, que amplia o regime diferenciado de contratações. A MP foi editada para simplificar a burocracia na construção de presídios e em obras de segurança pública.
Na Câmara dos Deputados, o texto ganhou novos artigos, como a mudança em regras para cartórios, prorrogação do prazo para o fim dos lixões e renegociação de dívidas do Proálcool. O problema é que antes de a matéria ser votada no Senado em outubro, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais todos os artigos de uma medida provisória que nada tem a ver com o tema original. Mesmo assim, os senadores mantiveram pela última vez os acréscimos, conhecidos no Congresso como jabutis, e foram justamente eles que a presidente da República vetou, sob o argumento de que desrespeitam a Constituição. Senadores e deputados têm sessão do Congresso Nacional marcada para esta terça-feira. Na pauta, matérias orçamentárias e 3 vetos presidenciais. Um deles impede a inclusão de profissionais de segurança pública no Minha Casa Minha Vida. Outro é sobre benefícios fiscais ao turismo rural. E o terceiro veto, quem vai explicar é o repórter André Ricardo. A fila era bem grande outro dia, mas já andou. Agora, apenas 3 vetos presidenciais estão na pauta do Congresso Nacional, que tem sessão conjunta marcada para esta terça-feira, dia 24, às 7 da noite. Um deles é o veto total ao projeto que estendia a todos os servidores públicos a idade para aposentadoria compulsória dos ministros dos tribunais superiores, que era de 70 e passou a 75 anos. Ao justificar o veto, o Palácio do Planalto alegou que a matéria é de competência privativa de presidente da República. O líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha Lima, disse que o partido vai votar pela derrubada do veto. Representa uma economia importante para a Previdência. Estima-se que só no âmbito do governo federal poderemos economizar de 800 milhões a 1 bilhão e 400 milhões de reais. É muito importante. Além de aproveitar as pessoas na plenitude da sua capacidade, da sua maturidade, da sua vivência humana. Depois que analisarem os vetos, os parlamentares têm pela frente a lei com as diretrizes para o orçamento do ano que vem e uma mudança na lei deste ano. Ela deixa claro que as contas da União vão fechar 2015 no vermelho. O projeto muda a meta do superávit primário, a diferença entre as receitas e despesas do governo, descontados os gastos com o pagamento de juros. A Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor prevê um superávit de 55 bilhões de reais, mas o Palácio do Planalto sabe que não vai cumprir. Por isso, o texto que será votado pelo Congresso autoriza o Executivo a fechar 2015 com um déficit de quase 120 bilhões. O projeto não é um problema de desequilíbrio fiscal, de responsabilidade fiscal, de crime fiscal. Faz uma alteração da meta para adequar ao exercício financeiro e faz isso dentro do exercício. Eu acredito que o Congresso saberá compreender isso, que nós precisamos fazer esses ajustes, essas adequações para podermos seguir em frente. Também está na pauta do Congresso a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO orienta na elaboração do Orçamento Geral da União para 2016. Pelo texto aprovado na comissão mista, o setor público fica obrigado a cumprir uma meta de superávit primário de 43 bilhões e 800 milhões de reais. O texto também limita o pagamento de diárias, passagens aéreas e auxílio moradia para os servidores. E os aumentos salariais concedidos pelo governo só começam a ser pagos em agosto do ano que vem. O projeto também restringe a nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos. O regime de tributação diferenciado, que favorece micro e pequenas empresas, foi tema de audiência pública realizada fora do Congresso nesta segunda-feira. A Comissão de Assuntos Econômicos esteve em São Paulo para debater a proposta de mudanças no Simples Nacional. Por telefone, a repórter Karine Beluso traz as informações. A iniciativa de vir a São Paulo em diligência foi da senadora Marta Suplicy, relatora do projeto de lei na Comissão de Assuntos Econômicos. Ela defende uma ampla discussão sobre o assunto. A proposta aumenta o limite para enquadramento das empresas optantes do chamado Super Simples, sistema especial de arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais em um único documento lançado em 2007.
De acordo com o texto que veio da Câmara, a receita bruta anual máxima permitida às microempresas inscritas no regime simplificado passará de R$ 360 mil para R$ 900 mil. No caso das empresas de pequeno porte, o faturamento poderá chegar a R$ 14 milhões e 400 mil por ano. Atualmente, o limite é de R$ 3 milhões e 600 mil. O objetivo é fazer com que mais micro e pequenas empresas saiam da informalidade. Os governos das 3 esferas são contra. Eles argumentam que haverá perda de arrecadação, já que os empresários contribuirão menos. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias nos boletins ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e tenha uma ótima semana.